Qual o sentido do diagnóstico? Qual o sentido de ter um diagnóstico? A gente poderia falar em vários vídeos sobre esse assunto. Aqui é um canal que fala sobre o autismo. Nosso foco, nossa linha editorial é falar sobre o autismo. Mas não tem como a gente não ficar abordando o diagnóstico porque é um assunto transversal. E ele tem forte influência sobre o que a gente fala sobre o autismo e sobre tudo aquilo que está em torno do autismo. Quando a gente fala de produção diagnóstica, quando a gente fala de diagnóstico precoce, quando a gente fala sobre diagnósticos alternativos ou diferenciados, quando a gente fala de comorbidades, diagnósticos que têm comorbidades associadas à condição autista, então falar de diagnóstico tem a ver com autismo. Só que a gente pergunta a todo momento, qual o sentido do diagnóstico? Por que você está procurando diagnóstico? O diagnóstico vai te libertar? Ele produziu libertação? Ele te ajudou? Então, vamos conversar um pouco. Nesse pouco tempo aqui, talvez a gente possa expandir um pouco a nossa conversa. Esse é o canal Meu Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade, muito obrigado por você estar aí. Eu fico feliz de eu estar assistindo a gente pelo YouTube ou pelo podcast. Eu fico contente da mesma forma. Que bom que está chegando à tua casa, que está chegando ao teu carro, ao teu celular e você está me ouvindo ou está me assistindo. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço do pai do Guto, da Bibi. Às vezes eu não faço, mas se faz necessário, às vezes é importante. Eu sou uma pessoa parda, de cabelos castanhos escuros, estou usando uma camiseta preta, tenho um cavanhaque, uma barba mal feita e é por aí, tenho olhos castanhos escuros e é por aí, essa é a minha audiodescrição de quem eu sou. Quando a gente fala de diagnóstico, a gente está falando de pessoas, a gente está falando do produto, de um produto sobre uma pessoa, a experiência que é produzida sobre uma pessoa. Nossa, não é somente dar um diagnóstico, um rótulo, um CID, um código, não é a experiência que vai ser produzida sobre uma pessoa, o que essa pessoa vai carregar. Em 43, Leo Kanner, quando começou a observar um distúrbio que ele dizia ser afetivo, que mais para frente seria chamado de autismo, ele preferiu achar que isso poderia ser culpa de uma mãe ausente. Ele só esqueceu de um detalhe, que essa mãe tinha que trabalhar em casa e na fábrica, porque boa parte dos homens estavam na guerra e ela, para não passar fome, ela precisaria trabalhar. Então, condenar uma mãe que foi trabalhar fora de casa, além de fazer o serviço de casa, por uma condição, tá vendo como é que o diagnóstico acaba condenando pessoas? E por incrível que pareça, isso ainda existe. Quando você vê insistentemente o ramo da epidemiologia, que não é errado falar sobre incidência ou prevalência do autismo, são diferentes. A prevalência é o que foi observado naquela amostra, incidência são novos casos. Então aquele relatório do CDC, ele não fala de novos casos, tá? Ele fala daquela amostra, foi encontrado mais casos. Aí fica todo mundo, nossa, tá tendo mais autistas. Naquela amostra, nos Estados Unidos, em 15 unidades, apareceu uma amostra maior. Ele não analisou o mundo inteiro, não analisou os Estados Unidos inteiro, então quem interessa? Então, o diagnóstico é uma ferramenta de biopoder. O diagnóstico ele faz você mover a fazer alguma coisa. Então, mas Alexandre, ter o diagnóstico é ruim? Obviamente que não. A linha de pensar o diagnóstico é você imaginar que a pessoa há muito tempo ou pouco tempo descobriu alguma coisa, o corpo não está respondendo de uma forma ideal, ou seja, ela não tem uma doença ainda, mas ela tem uma enfermidade. Enfermidade e doença são coisas diferentes. Enfermidade talvez seja que seu corpo não esteja funcionando na plena forma como você gostaria, mas não por isso você está doente. E doente é quando você descobre que tem alguma coisa instalada que merece o tratamento. E quando a gente fala, por exemplo, de um câncer, quanto mais cedo você descobre, mais rapidamente você consegue ter acesso às tecnologias que vão levar a você a melhor condição possível, inclusive a cura. No caso do autismo, gente, como não tem cura, e eu também não falo tratamento do autismo, muita gente fala tratamento, eu prefiro falar condução terapêutica, porque tratamento denota que tem início, meio e fim não tem um final para o autismo nesse sentido, não tem cura para o autismo. Isso vale a pena reforçar, porque esse dia eu escutei um professor na universidade perguntando que remédio um autista tomava para poder curar o autismo. Primeiro, não se cura o autismo, e qual é o objetivo dele saber que remédio que essa pessoa toma. Então, esse tipo de violência
é reforçada porque quem tem um diagnóstico, quem é uma pessoa deficiente, ela por si parece que carrega uma marca, um rótulo, um crachá, dizendo que eu quero investigar a sua vida. Por que você nasceu assim? Qual foi a culpa disso? Culpa. Lembra da mãe que foi culpada lá atrás? Quando alguém começa na epidemiologia a fuçar, vamos descobrir de onde vem o autismo. Primeira coisa que sempre perguntaram: o que você fez de errado? Hoje estou gravando o Dia das Mães. Quantas mães não escutaram isso, né? Esse tipo de violência? Falou assim: o que você fez de errado? O que você não tomou? O que você deixou de fazer? Alguém perguntou se o marido fez pré-natal, aquele exame que antes do casamento o homem tem que fazer? Quantos homens fizeram sobre isso? Será que de repente não seria a linha dele que veio, ou a genética dele, a hereditariedade que traz o autismo e não da mãe? Mas prefere dizer, achar o que a mãe fez de errado, ela não tomou ácido fólico, ela não fez o pré-natal de forma correta, também culpa. O diagnóstico faz procurar culpados, razões. Nesse caso, o diagnóstico, quando ele é vertical, é como muitas vezes a epidemiologia faz, é procurar fundo, procurar razão, vou pro fundo, vou achar a raiz e tentar buscar qual foi o motivo. Aí veio Deleuze, né, quando ele apresentou uma ideia de rizoma. Talvez a gente deveria procurar a razão das coisas, não o motivo. A razão das coisas acontecerem, a gente procurar na horizontal e não na vertical, no entorno da gente. Então, antes mesmo de ter um diagnóstico, seria muito interessante que o profissional que dá o diagnóstico, ou aquele que ajuda na produção do diagnóstico, ele percebesse que essa pessoa é um ser humano, que ela tem emoções, que ela tem cognições, que ela se relaciona com o mundo, e que tipo de interface que ela faz com o mundo, se ela está satisfeita com o mundo, se ela gosta das pessoas, se ela tem pessoas próximas, se de repente a interface que ela tem com seus pais é positiva ou não, se os pais de repente delegaram para ela muita autonomia muito cedo. Então, existem várias situações que podem levar uma pessoa a ter um comportamento, inclusive, muito parecido com o comportamento autístico na fase adulta, de restrição social, não querer conversar com ninguém, não querer fazer trabalho com ninguém, assim por diante. Isso levou muita gente a acreditar que eu tenho alguma coisa. Eu tenho uma conta no Threads, que é uma plataforma, uma rede social vinculada à Meta. E lá é incrível como você vê as pessoas conversando, parecendo que é uma tremenda de uma sacada interessante ter um diagnóstico. Antes mesmo de elas falarem o que fazem, se estudam, se trabalham alguma coisa, elas falam sou TDAH, sou TOD. Então quer dizer, antes nós fazíamos tatuagem, para dizer que a gente era diferente. Hoje, para poder fazer parte de um grupo social, muita gente acha que tem que ter alguma coisa. E você tem alguma coisa. E é importante, você sabe o impacto de ter alguma coisa? Muita gente acaba procurando a condição, um diagnóstico, simplesmente para poder justificar como é. Será que precisa ir para o fundo de novo, justificar por que você é assim? E talvez você olhar por lado e as suas relações digam por que você se comporta assim? Então não é que você é assim, é por que você se comporta assim? Ou se você não gostaria de analisar um pouco mais como você emocionalmente está, como é que você gosta, se você não gosta da vida que você tem, ou das relações que você tem com seus parentes, com seus pais, seus parentais, seus amigos, seus colegas, ou os colegas que você não tem. Isso quer dizer que você tem TOD ou TDAH? O fato de você ser distraído e às vezes esquecido, você acredita que isso é por causa do déficit de atenção? Será que você não está ficando muito tempo no celular? Não, porque essa geração fica muito tempo no celular. A geração notificação, você está conversando com ela, ela está olhando o celular toda hora achando que vai ser uma notificação nova. Será que tudo realmente é diagnóstico? Esses dias um amigo, o Arthur, ele falou uma coisa bacana. Arthur é aluno de música. Ele disse o seguinte: para a indústria farmacêutica, uma pessoa curada é um cliente perdido. Uma coisa nesse sentido. Quem ganha com seu adoecimento, dizendo que você está doente, que você tem alguma coisa? É igual aquele quadro do Fantástico, né? Um quadro que falava assim, isso tem nome. Então, quando acontece isso, chama-se gaslight. Quando acontece isso, se chama tal coisa. Será que você precisa de um nome para dizer o que você tem ou o que você faz? O autismo ganhou muito disso. Crianças correm com 2, 3 anos de idade. Elas gostam, elas estão crescendo, aprenderam, passaram boa parte dessa pouca vida dela engateando, ou se arrastando, ou dependendo exclusivamente do pai e de uma mãe. E ele, quando descobre que ele consegue correr, ele se investe, ele sai correndo. Mas um autista, quando corre, é loping. Será que é loping mesmo?
Ah, então, mas eu preciso que isso seja verdade para poder justificar o que meu filho, o que minha filha faz. Então, seu filho talvez está sendo uma criança. E talvez seu filho e sua filha, por causa do autismo, ele não receba a educação que deveria receber. Não estou dizendo aqui, gente, que o autismo não tem suas características. Tem sim. Mas uma parte dessas características que são apresentadas e dadas ao autismo não são do autismo. Às vezes, os pais que quando percebem que o filho precisa de uma atenção maior por causa de uma condição diferenciada, esses pais começam a tratar esse filho de uma forma tão diferenciada que é capaz deles quebrarem de tanta proteção ou superproteção. E às vezes essa criança que está sendo, e é importante dizer, dentro de uma pessoa atípica, está crescendo uma pessoa atípica, ela sabe fazer chantagem, ela sabe tratar com emoção, ela sabe mentir, ela sabe jogar com sentimento, ela sabe inclusive dizer que não quer comer essa comida, só não vai comer a outra. Ou seja, boa parte das situações ligadas ao autismo talvez não seja do autismo. Nem tudo. Ah, Alice, mas você falou da seletividade alimentar. Sim, a seletividade alimentar muitas vezes é provocada pelo transtorno do processamento sensorial e não necessariamente por ser autista. E também uma parcela da disfunção alimentar que uma criança tem, muitas vezes foram pais que observaram que o filho não gostava, não queria magoar o filho. Não, filho, não come não, então come tal coisa que você gosta. Então, às vezes, a modificação alimentar foi provocada por pais que tinham medo ou receio de apresentar para o filho. Às vezes, pais que não gostam de uma determinada comida, eles não apresentam para os filhos. Às vezes, a condição financeira e econômica não permite que essas crianças tenham uma comida que poderiam comer e acabam comendo só aqueles sacos ultraprocessados. Então, mas meu filho só come isso, talvez porque você tenha isso em casa. E isso não é culpa, de forma nenhuma, não é culpa de ninguém. A gente precisa realmente perceber que quando você vê essa corrida frenética por um diagnóstico, e muitas vezes esse diagnóstico começou num teste de internet ou procurando um profissional, e o profissional falou assim, vamos abrir investigação. O fato de falar que abrir investigação não quer dizer que você é porque boa parte dos comportamentos que nós típicos temos, você também vai encontrar no autista. E quando você fala, eu não gosto de sair muito, eu gosto de ficar mais reservado, isso também é um comportamento típico. Muita gente, inclusive dessa geração, tem esse comportamento típico. Não é porque você tem esses comportamentos e eles também são presentes na pessoa autista que você é autista. Não é porque você é desatento que você tem TDAH. Não é porque você tem um humor volátil e que você dificilmente consegue equacionar as relações que você é bipolar. Fica uma dica, depois da pandemia, muita gente perdeu a habilidade de conversar, de dialogar, trocar argumentos com as pessoas, porque você está no celular. No celular, se alguém te descontenta, você só bloqueia ela, você não vai contra-argumentar. Não existe um mundo real. Então é muito comum ver pessoas hoje brigando com outros, discutindo com outros, porque não tem o tato de levar o argumento. E não por isso você é borderline, nem por isso você tem bipolaridade. O diagnóstico, gente, é muito sério. Para que serve o diagnóstico? Qual o sentido do diagnóstico? O sentido do diagnóstico é levar você a uma coisa melhor, a um ponto de vista melhor. Olhar para você e falar, nossa, me condenei sobre isso e eu preciso cuidar disso. O diagnóstico não pode ser um escudo, não pode ser uma ferramenta de agressão, de opressão, que nem algumas pessoas fazem, ao se ver acuado por não ter feito algo, deixado de ter feito algo. Eu sou TDAH, eu sou autista. O diagnóstico não pode ser um escudo ou um livre-arbítrio para poder fazer o que quer. A gente precisa olhar, nós como pais, o que nós estamos fazendo com os nossos filhos também. Se de repente, por causa do diagnóstico que eles têm, a gente está validando tudo o que eles fazem. Validar o diagnóstico, validar o comportamento por causa do diagnóstico, a gente precisa levá-los à melhor condição possível. Não é por nada que a gente utiliza muitas ferramentas de comportamento, ABA, Denver e outras metodologias, para que a gente possa fazê-lo entender que existe um comportamento também que ele precisa ter aos seus pares, a todos nós. Eu espero que não tenha confundido tua mente, mas também aberto tua mente. O diagnóstico não é solução. Ele deveria ser uma indicação para um lado positivo daquele que precisa, mas ele não pode ser esse instrumento que está sendo utilizado por aí, porque o que a gente tem visto é o uso do diagnóstico para poder se safar ou justificar aquilo que não
que de repente que não tem nada a ver nem com autismo, nem TDAH, nem com TOD. A gente tem que ser maduro, e a maturidade leva um tempo. Se você, pai, mãe, ou você, pessoa autista, percebe na minha fala que algumas coisas eu preciso mudar, ou no comportamento meu com meus filhos, ou no meu próprio comportamento, eu preciso entender. Diagnóstico, gente, adoece. Talvez você esteja enfermo, talvez você não esteja completamente feliz como você vive. E tanto os dois casos merecem que você procure ajuda. Procurar ajuda é a melhor coisa que tem. E antes de você vir embora, diagnóstico, leva a medicação. Eu nunca vi ninguém voltar bem da medicação, né, sem de repente alguma consequência, um efeito adverso, assim por diante. Tratamentos levam à cura. O autismo tem condução terapêutica. Eu vou levar você à melhor condução da sua vida possível, desde que você ajude, que você toque. Isso depende também de você. Tá bom? Até a próxima.